queria agradecer a banca, então, também pela presença, pela ajuda que vocês vão dar aqui no trabalho. Agradecer também meus orientadores por toda essa caminhada, por tudo. E por todo mundo que está vendo aí no YouTube. Agradecendo todo mundo por estar presente aqui nesse momento muito importante para mim. O tema da dissertação, então, é controlador NMPC para segmento de caminhos visuais aplicados a um VANT. Esse foi o tema escolhido para minha defesa de dissertação de mestrado. Então vamos começar com uma leve motivação. Meu nome é Tiago, né? Para quem não sabe. Então começaremos com uma leve motivação ou da onde começou isso. A ideia inicial da pesquisa era trabalhar com seguidores de linha utilizando câmeras, sem a utilização de sensores, só utilizando informação visual. E para isso, né, levando em conta a navegação em robótica móvel, é necessário então visualizar controles para esse tipo de segmento de linha. Então, com base nisso e para maior aplicabilidade, foi vista a possibilidade de aplicação então de tais seguidores avantes, pois quando nós começamos a aplicar tais seguidores avantes, aumenta sim a gama de aplicações possíveis, como por exemplo segmento de linha de transmissão, segmento de via férrea, segmento de rodovias e outras aplicações, enquanto os vans estão sendo inseridos na sociedade, né? E trago aqui alguns exemplos de aplicação. Por exemplo, o segmento de linha de transmissão, que está na foto de cima, aqui, onde a inspeção de tais linhas de transmissão pode ser considerada de modo insalubre, como podemos ver. Aqui o colaborador da empresa de energia, nesse caso, está correndo risco ali, né, para poder fazer a inspeção dessa linha, utilizando métodos de visão para identificação dessa linha e então conseguir seguir ela utilizando vans é uma aplicação viável para segmento de linha e aplicação dos vans em ambientes então empresariais, né, vamos dizer assim. A imagem de baixo, ela é a imagem do drone do iFood. É um vant que ele basicamente ele pega a entrega e tira de locais congestionados para ajudar, né, os motoboys e outras coisas. Então ele leva a entrega a um ponto específico, né? Apesar de não ser de seguidor de linha, a visão computacional está atrelada em ambos os casos. É necessário você identificar um ponto de pouso, no segundo caso, e assim por diante. No primeiro caso, a identificação da linha. Então, segmento de linha utilizando apenas a câmera é um desafio. É basicamente essa a ideia da motivação. Aqui tem dois trabalhos já mencionados, que é o segmento de rodovias. No trabalho aqui da esquerda, o autor ele utilizou código de cores HSV e realçou, né, fez alguns métodos de pré-processamento ali para conseguir então identificar uma linha, como aqui nessa imagem de onde ele conseguiu claramente identificar a rodovia como segmento para deslocar então o pessoal da manutenção da rodovia de modo mais eficiente, tudo utilizando vans. E aqui na imagem da direita, uma aplicação utilizando também HSV para identificação de um trilho de trem, que ele é bem definido, fica fácil então para você, utilizando essas informações, né, de ambas as imagens, calcular um segmento de linha. Fica bem tranquilo, contanto que você consiga processar a imagem. Então, o processamento de imagem ele acaba sendo importante para esses casos. Aqui, o terceiro caso, para a identificação também de linha de transmissão. O autor ele basicamente identificou as linhas aqui de baixo, e como nós podemos ver, temos a identificação aqui das linhas, podendo assim então começar a fazer cálculos e outras coisas para o segmento de linha de modo efetivo, né? Como podemos ver, então, essas foram as motivações basicamente para o trabalho. Tem um bom processamento de imagem, utilizando câmeras, e vamos estudar também os controles para esse tipo de aplicações, certo? Que é o próximo tópico, né, da nossa apresentação aqui agora. Falando sobre os controles. O controle NMPC é um controle preditivo não linear, né, NMPC. Foi proposto para segmentos de linha por Ribeiro e Conceição. O professor André Conceição, da UFBA, ele é um pesquisador bem conceituado na área de robótica. E esse controle NMPC, ele considera, então, o problema como um problema de otimização. Então, basicamente, em casos numéricos, teremos uma função objetiva, teremos restrições, dentre outros aspectos normais de
um problema de otimização. O artigo de Franco e Ribeiro nada mais é do que os mesmos orientadores, o professor André e o professor Tiago Ribeiro, e o Franco era um orientado deles que fez, usando visão computacional, um sistema um sistema mais robusto para segmento de linha, certo? Então, os artigos deles, né, os 3 artigos aqui que foram inspiração muito grande, eles utilizaram o controle NMPC para segmento de linha, porém, era utilizando câmeras também, apenas a câmera, só que para robô móvel terrestre. Então, a cinemática é diferente, a formulação matemática é diferente. Então, esse foi o desafio proposto aqui para a gente, que era partir da resolução que eles fizeram para esse problema para robô móvel terrestre para um VANT. Então, nós íamos um passo acima do que estava sendo feito aqui. Além disso, né, encontrar e identificar esses segmentos usando algum processamento de imagem, tratar de distúrbios ou alguns outliers mais comuns, como, por exemplo, falhas propositais no circuito e problemas com baixa ou alta iluminação. Então, como, por exemplo, aqui essas 2 imagens que eu trouxe. A imagem da esquerda, por exemplo, como a iluminação da parte de cima da imagem, então o sol bate, refletiu ou algo assim, pode tornar difícil a identificação da imagem ou da linha amarela para ser seguida aqui. Então, esse é um problema específico que pode causar, então, o não cálculo correto da trajetória, como falhas propositais, como o artigo aqui da direita, onde eles cortaram mesmo propositalmente a linha e usaram alguns artifícios matemáticos para, então, calcular essa linha, né? Então, a gente aqui nessa dissertação também tratou esses tipos mais comuns de casos, certo? Quais, então, foram os objetivos principais aqui da dissertação? O objetivo principal da dissertação constituiu, então, do uso desses tipos de controles NMPCs, propostos, então, por Ribeiro e Conceição, para a robótica móvel, e, sobretudo, um combinado NMPC-PID, que nada mais nós vamos falar um pouco mais de detalhe sobre ele, que nada mais é do que um controle NMPC acoplado com um PID. Basicamente isso, no loop de saída nós vamos ter um PID. Então, basicamente, o objetivo principal é tratar desses controles NMPCs, resolver alguns problemas comuns de falhas no segmento, basicamente, então, juntando esses 2 problemas. E esse terceiro tópico, ele é bem importante na efetividade ali do controle, e a velocidade linear dos quadrotores, ela afeta diretamente na precisão dos mesmos. Então, foi proposto um método ali usando a curvatura, que a gente vai falar um pouquinho mais com detalhes, e para basicamente comprovar que isso tudo foi feito simulações no gazebo, né, com um VANT simulado, e testes práticos também foram feitos numa quadra, usando 2 curvas, uma curvilínea e uma retilínea, né, foi numa quadra de esporte, identificando uma linha amarela. Esse foi o drone utilizado, né, o VANT Bipop 2, ele foi utilizado na prática, para dizer que era uma falha, vamos dizer assim, uma falha proposital na linha, já que era uma quadra, essa tábua foi usada, colocou ela para tirar o centroide ali, né, e ver o que ia acontecer, já adiantando que o sistema funcionou mesmo com essas falhas propositais. Passando então para uma formulação mais matemática da coisa, né, porque para isso tudo funcionar, como eu falei, o NMPC precisa do modelo cinemático do VANT bem definido, do robô móvel nesse caso, né, atentando a 2 variáveis muito importantes, o φr, que é a variável angular, que é essa daqui, variável de erro angular, e os v, que é a variável de erro linear, relacionada à posição em y. Essa visão superior do problema, que está no eixo, podemos ver aqui o eixo global XY, do plano XY, e aqui temos o plano XZ, uma vista lateral do problema, onde nós podemos notar que a câmera ela precisa estar centralizada na identificação da linha para identificar o centroide, que é o ponto PF. Esse ponto PF vai estar relacionado, então, com as 2 variáveis de erro, que eu já mencionei, que é o erro angular, φr, e o erro linear, que é o erro z, e sempre tentando centralizar esse centroide no centro de pixels da câmera. Sempre assim. Ele vai estar sempre tentando fazer isso, tentando deixar o ponto mais centralizado na câmera possível. Qualquer tipo de erro para a direita ou para a esquerda conta como erros mesmo, né? Como uma quantia de erros em metros que ele foi calculado.
O horizonte de predição H é esse aqui, nada mais é do que a distância do centroide do Vant ao centroide PF, que está sendo calculado. O ponto PF, então, né, foi necessário colocar dois vetores aqui, como vocês podem ver na imagem, um vetor tangente e um vetor normal. Eles foram utilizados para elaborar, então, equações de erros, tais equações no sistema de coordenadas C-Refrenet, né, um sistema bem conhecido aí na robótica. Então, basicamente, esses são os pontos mais importantes dessas imagens. Utilizando a tese de doutorado da Ana Sofia, ela propôs modelos cinemáticos, então, aqui, para avantes. C e S é seno e cosseno, por questão de espaço eu coloquei C e S aqui. Porém, relaciona, então, essas variáveis cinemáticas de senos e cossenos com as posições inerciais do Vant, em x e y, e a taxa de variação do ângulo do Vant, que é esse φ ponto. Tudo isso aqui vai estar relacionado, então, com as velocidades, aqui na saída dessa equação 1, velocidades consideradas, nesse caso, U é a velocidade no eixo x, V a velocidade no eixo y, Q a velocidade na taxa de pitch, e R a velocidade em IOL, que seria a velocidade que nós vamos, então, resolver, vamos dizer assim. Nós estamos querendo encontrar essa variável R aqui, é ela que a gente quer encontrar, é ela que o problema NMPC vai resolver, e é assim que vai ser feito. Tudo isso vai ser colocado no sistema de coordenadas C-Refrenet, e com base naqueles vetores tangente e aquele vetor normal, e assim nós vamos ter então duas equações de erro, né? Como a gente pode ver aqui, as equações 2 e 3. Aplicado o sistema de C-Refrenet e colocando o ρ igual a zero, nós obtemos essas duas equações, Z ponto e S ponto, sendo então o Z aquela erro lateral, o φr o erro do robô, o erro angular do robô, e essas duas equações aqui então, vão ser usadas para cálculos de erro. É necessário aqui, então, utilizar um pouco mais de informações da bibliografia para conseguir calcular aquele a taxa R. O que vai ser feito aqui com essa equação S ponto? Nós vamos utilizar ela em conjunto com a bibliografia e utilizar, então, cálculos que levam em conta a curvatura do Vant, que vai ser calculado conforme a equação 4, e a bibliografia mostra que essa equação aqui, de S relacionada com a curvatura, pode ser utilizada para cálculo de φr, que nada mais é do que o erro angular do problema. Esse φr ponto, utilizando então aquela taxa da equação já mencionada, a equação S ponto, que também já foi mencionada, e a equação da curvatura, que está logo aqui acima, que a gente pode ver. Utilizando tudo isso aqui, nós temos então como fazer o vetor contendo o erro de estado, que é esse vetor xe ponto. Basicamente, levando então, esse vetor leva então a equação z ponto, aquela equação do erro linear, e a equação φr ponto, que é a equação do erro angular, a qual a gente vai chamar então de UOPT. Por qual motivo? Porque é daqui que nós vamos tirar a solução do problema de otimização do controle NMPC. Então, é basicamente essa a ideia. Então, nós vamos resolver um problema de otimização para achar o ótimo, né, do problema. Então, unindo todas as equações, a equação 1 e 3, que já foi mencionada, a equação da Ana Sofia e a equação 3 de erro, a equação 5, né, que foi a outra equação ali encontrada na bibliografia, que leva em conta a curvatura, e isolando a variável R do sistema, né, a gente vai obter essa equação 7, que foi a equação utilizada para encontrar ali o IOL, essa taxa IOL, a cada iteração. O UOPT, levando em conta, nós vamos falar um pouquinho mais dele, é então o U ótimo do problema de otimização. Nós vamos encontrar ele, vamos colocar ele aqui, vamos encontrar R a cada iteração. É basicamente isso que foi feito, certo? Então, qual que foi a metodologia para os controles, né, para os NMPCs e para os PIDs? O que a gente fez aqui nessa metodologia? Saindo um pouco de rigor matemático da situação, né? Foram avaliadas, então, 3 técnicas de controle. O NMPC PID, que já foi mencionado, que é um PID no LUF, eu vou falar um pouquinho mais de detalhe daqui a pouquinho dele.
um NMPC exclusivo, que nada mais é do que um NMPC trabalhando sozinho, ele está sem aquele PID no loop, certo? E um PID também sozinho, ele também vai estar trabalhando sem nada ajudando ele. Nós íamos comparar esses três controladores em casos simulados e em casos reais. Todo o trabalho foi feito utilizando a versão ROS Melodic, né? Que é um sistema operacional de robôs, né? E falando um pouquinho mais dos NMPCs, eles então, como já foi mencionado, eles consistem de um caso específico de OCP. O OCP nada mais é do que um caso de controle ótimo, problema ótimo de controle, né, em português. Esse tipo de problema, ele resolve um problema de controle utilizando otimização. Então, essa que foi a ideia. Utilizando em conjunto com o ROS, foi utilizada a biblioteca AK do Toolkit. Essa biblioteca ela resolve problemas de otimização não linear, que é o caso do problema, em conjunto com um solver chamado QP Oasis. Foi feita assim uma integração, né, desses sistemas que não estão presentes no ROS, em conjunto com o sistema ROS. E falando um pouquinho dos PIDs, os PIDs desse trabalho foram ajustados utilizando então o método Ziegler-Nichols, que é um método conceituado na bibliografia, onde, apesar de ser um método simples, ele foi suficiente aqui para o trabalho, porque, de modo simples, ele supriu a necessidade, não era o foco ficar em cima dos PIDs aqui do trabalho. Então, todos os PIDs foram ajustados desse método. Fica aqui, talvez, até um trabalho futuro, dar uma olhadinha melhor aí para esses PIDs, verificar o quanto melhoraria se a gente usasse outros métodos, né? Mas, por agora, o método de Ziegler-Nichols foi suficiente, né? Quanto ao controle NMPC, o problema de otimização vai estar descrito aqui nesse slide, e os dois NMPCs citados nesse trabalho, eles foram colocados desse modo, né? Eles foram citados desse modo. Minimização dessa equação 8, onde a gente vai minimizar uma variável U, né? Dentro de um horizonte de predição, T mais TP. O TP nada mais é do que esse horizonte de predição. As matrizes Q e R, elas multiplicam, são matrizes positivas que multiplicam e ponderam o custo de estágio. Basicamente, é um proporcional desse U aqui, vamos dizer assim. Se você precisa de mais ação de controle, você aumenta a R e assim por diante. Tudo isso aqui vai então minimizar a equação para achar esse U ótimo, que está relacionado então mais com esse R, como a gente pode ver. Minimizando então essa função objetiva, sujeito a essas restrições aqui abaixo. A restrição de espaço de status, que é a primeira. A segunda e a terceira, que são restrições físicas mesmo, né? Pode colocar, que é um X mínimo e um U mínimo e um máximo dentro de um padrão, né? Colocado aqui. Um estado inicial, T igual a 0. E lembrando que o horizonte de controle tem que ser menor do que o horizonte de predição. É menor ou igual, né? Mas nesse caso ele foi muito menor. A gente já podia confirmar isso. Então, os dois NMPCs desse trabalho foram tratados desse modo, desse jeito aqui. O sistema NMPC-PID e o sistema NMPC, eles foram tratados desse mesmo modo aqui também, como esse diagrama de blocos. O Vant, então, utilizando seus sensores próprios, não foi embarcado nenhum tipo de sensor, e utilizando apenas a câmera, dá informações para o NMPC. Informações de odometria mais para altitude mesmo, para manter a altitude constante, velocidades que a gente vai subscrever para o drone, né, para o Vant, e as variáveis de erro que já foram mencionadas pegadas da câmera. Todas elas são enviadas, a H é a variável do predição, né? Foi enviada para o NMPC, as quais faz aquelas contas que eu já mencionei, e sai aquela variável R, a qual é realimentada, um R anterior, então o R atual ele é comparado com o R anterior, e o R é enviado para um PID para relaxamento. Esse PID, então, ele faz para evitar oscilações, né? Ele faz um R asterisco e envia diretamente ao Vant. Como que é o NMPC sem o PID? Ele é exclusivo. Arranca esse PID do loop e esse R vai direto ali para o Vant. É isso. E o PID exclusivo, você vai arrancar, na verdade, esse bloco, vai pegar as variáveis de erro, enviar ao PID e querer que o PID ajuste essa variável de erro, então, a 0 e enviar o R para o Vant. Esses são os 3 controles propostos no trabalho, certo? Agora, abrindo essa caixa aqui, como é que foi feita a interface do NMPC com o ROS, né? Abrindo essa caixa aqui. A gente tem isso aqui, que o nó de controle envia, então, as informações necessárias a um serviço do ROS, certo?
esse serviço do ROS vai fazer, então, toda aquela conta, vai obter o ACADO, o QP Oasis como solver, vai obter tudo dentro dele, vai pegar todas as informações, vai minimizar o problema e enviar um U ótimo de volta ao nó de controle. Esse U ótimo vai ser colocado na equação, aonde gera R e assim por diante. Então, o otimizador aqui, ele funciona desse modo, como um serviço do ROS, ele foi colocado, né? Basicamente, é assim que funcionou o sistema de controle desse trabalho. Como que foi tratada as falhas na linha nesse trabalho, então? Aqui eu tenho uma imagem da simulação, mas na prática funcionou do mesmo modo. E foi basicamente interpolando ou extrapolando, dependendo da situação, uma curva quadrática das porções encontradas da linha. Como assim? A linha ela é identificada, é calculada no centroide no ponto PF, bem mais ou menos por aqui, que nesse caso não foi encontrado, assim, basicamente ele não conseguiria calcular, né? E como que a gente fez? A gente separou em janelamentos iguais, no caso aqui 200 pixels, 3 janelamentos iguais, era 600, né? Nessa altura aqui. Então, 200 pixels, onde ele calculava centroides obrigatoriamente nas porções da linha encontrada nos janelamentos abaixo e acima da imagem encontrada. Como que ele fazia isso daí? Calculando pontos azuis aqui, ele interpola e calcula esses pontos verdes para que o Vant, então, seguisse o segmento sem nenhum problema. Como que era identificada a linha? Era usando, então, uma máscara binária, onde, por cor, pelo cone de cores HSV, a gente identificava a linha e calculava o centroide no pixel central, no janelamento central sempre. Ele só ia usar aquele método anterior falado quando não encontrasse esse pixel. Quando ele não encontrar o pixel central, ele tentava interpolar usando os janelamentos acima e abaixo na imagem. O janelamento é mais ou menos, então, como a máscara que está mostrando aqui na imagem da direita. O janelamento central, que nesse caso está encontrando, né? Então, ele nem avalia, basicamente, os outros pixels, certo? Então, é assim que foi feito o sistema de visão para a solução de falhas que podem vir a aparecer no problema, né? Mas qual que é o problema que surgiu quando a gente fez isso, né? Quando trabalhamos com isso, esse problema aconteceu. Era uma falha onde, como a gente pode notar, a porção inferior aqui do janelamento é muito menor de centroide, é muito menor do que aqui. Aí ele calcula os centroides na porção superior apenas e extrapola isso de modo errado, certo? Então, esses janelamentos fixos acabavam acontecendo assim. O que a gente fez? A gente propôs um janelamento variável, um janelamento mais flexível, onde o tamanho de 200 pixels que eu falei, ele variava de acordo com a quantia de imagem que foi encontrada aqui, sem levar em conta outliers e afins. Então, sempre desse modo, calcularia um ponto aqui, nesse ponto, por mais que fosse pequena a quantia da linha aqui, por um frame só nesse caso aqui, mas depois ia perceber que tinha mais linha aqui e ia acabar calculando. Para evitar esse tipo de oscilação, que querendo ou não, o R do controle ele fica maior, o OPT, então o esforço de controle acaba sendo maior, nesse caso, certo? Então, usando esses janelamentos equidistantes, né, a proporção da linha, a gente acabava solucionando esse problema aqui. Então, também foram feitos testes práticos nessa situação, aonde foi, basicamente, ele conseguia passar, então, foi isso que foi feito ali usando o janelamento flexível, por ser mais flexível, como os resultados vão mostrar. O problema da velocidade linear, ele precisa ser conversado e colocado aqui, porque lá no MAVROS, basicamente, quando você joga uma velocidade em U ou em V, você tem que levar em conta que o controle ele está com a velocidade nesse eixo aqui, ó. Então você precisa fazer uma rotação para cá e basicamente jogava uns senos e uns cossenos ali, uma rotação, você encontrava a velocidade no eixo inercial, no eixo do mundo, certo? Isso utilizando o MAVROS na simulação, a gente precisou fazer isso. O BIPOP, os comandos de velocidade dele, que foi o drone utilizado na prática, ele já está direto aqui. Então, quando você joga uma velocidade em U, a velocidade no eixo, ele vai para frente, não importando aonde ele nasceu, o eixo do mundo, não importa o eixo do mundo para o BIPOP. Então, não é necessário fazer essa conversão daqui para cá, entendeu? Não era necessário na prática não é necessário. Então, essa velocidade linear, que ela é muito importante, ela no BIPOP, na prática, foi colocada simplesmente aqui nessa variável aqui, nesse eixo.
e depois foi posta, aí como essa variável ficou livre, né? Essa variável v do y ficou livre ali naquele caso, a gente colocou, depois foi visto que foi necessário para ajudar ali na curva, dependendo do quão fechada a curvatura era, de botar uma velocidade no eixo y também, para a prática, né? Na simulação não foi necessário. E como é que a gente propôs essa velocidade linear, então? Já que se a velocidade linear for muito alta, o Vant ele pode se perder na curva, numa curva muito fechada, ele pode derrapar, perder o campo de visão e outros problemas que podem surgir. E uma velocidade linear muito alta, ela pode causar, ela pode ser nociva para o controle, né? Ela pode causar, além do drone perder, ou do Vant perder a linha, né? Ele pode ser um problema muito sério para o controle. E o que a gente propôs, então, para a solução desse problema? Já que a curvatura estava sendo calculada para o controle NMPC, a gente pegou aqui e, usando uma função de velocidade linear variável, aonde conforme maior a curvatura, menor a velocidade colocada naquele eixo U, naquele eixo X, né? E assim, também, conforme a curvatura for menor, né? Quanto mais reto for, maior a velocidade que ele vai colocar. Porque se você deixa sempre uma velocidade linear pequena, ele vai demorar muito a cumprir o objetivo. Se você deixa uma velocidade linear muito alta, ele pode se perder, pode errar, pode ser nocivo ao controle. Então, essa ideia aqui foi legal e a gente vai ver que os resultados foram muito interessantes para esse resultado da velocidade linear. Aqui são os testes práticos, né, utilizados na quadra, onde a gente colocou o bipop para seguir essa linha amarela, num circuito retilíneo e num circuito curvilíneo. O bipop, ele, como eu falei aqui, ele ia identificando a linha amarela, seguindo a linha amarela. Essas tags aqui, da biblioteca artraquelvar, elas serviam simplesmente para indicar o fim da missão. Aqui para o caso, ele foi isso. Eu coloquei até um pouso autônomo ali, ele encontrou, depois pousou, né? Porém, o foco da dissertação atual era seguir a linha e encontrar, finalizou a missão. Então, assim que ele identificou a tag, ele termina a missão e acabou. Basicamente isso, o teste acabou. Toda a medição acabou e assim por diante. E nos dois testes a gente utilizou também essa tábua aqui para verificar se a interpolação estava funcionando. Ela estava funcionando bem legal, né? Eu não coloquei, acho que, vídeo disso, né? Então eu vou mostrar um vídeo agora, na real, que é o vídeo do teste, né? Eu vou colocar aqui para apresentar o vídeo. Aqui. Como a gente pode notar, né, o bipop ele tem um controle de altitude já, de 1 metro, ele já fica 1 metro só você dar o take-off. Ele começou a seguir a linha identificada aqui. Nesse dia estava bem, vocês podem notar que estava bem iluminado, esse daqui dava outlier, e ainda assim ele conseguiu manter, né, seguindo a linha. Vocês podem notar que ele vem para a esquerda um pouco por causa dessas linhas, elas foram identificadas, né, mas ali ele já tinha identificado a tag, então a missão já tinha terminado. Ele vem para a esquerda um pouquinho, porque infelizmente não estava sendo tratado esse tipo de outlier, né? Aí ele identificou a tag, já tinha terminado a missão, ele vai pousar, né? Esse foi o vídeo que um dos testes, né? Foram feitos 20 testes para a resolução do problema. Na simulação foram feitos 30 testes, né? Ao redor de um circuito, já está documentado lá, vocês devem ter visto já. Esse aqui foi a missão toda, né? Deixa eu ligar de novo agora o slide aqui. Compartilhar. Certo? Então foi feito assim, né? E qualquer outra coisa vocês vão falar depois, né? Sobre esses testes. Lá na dissertação tem outros vídeos, né? Por questão de evolução, né? No apêndice ficou. São vídeos que mostravam o que acontecia, às vezes ele ia muito para o lado, aquela coisa que eu falei, que foi necessário na prática dar um ajustezinho comparado à simulação que não foi necessário. E os resultados que a gente teve aqui, então, foram o seguinte, né? Falar primeiro dos janelamentos. O janelamento fixo, como a gente pode notar aqui, com base a um erro zero,
ele é muito mais nocivo, né? Ele varia muito mais. Como a gente pode ver, tem uns picos muito altos. Está documentado numeração disso, uma tabela, né? Para verificar se vocês conseguiram verificar que o janelamento fixo ele é bem mais complicado quando ocorre uma falha, né? Ele é bem mais nocivo, enquanto o variável ele é bem mais tranquilo, bem mais suave, com picos menores. Então, basicamente por isso que para teste físico a gente utilizou o janelamento variável e a velocidade linear variável também, como eu vou mostrar aqui, porque nos testes simulados, o que aconteceu? O erro médio quadrático dos controladores para uma volta, como a gente pode notar aqui nessa tabela, a gente pode notar que o NMPC-PID dele possui um erro menor comparado aos outros, aqui na simulação, só que vou levar em conta essa variável tempo e a velocidade da velocidade linear. Quando a gente bota uma velocidade linear baixa, o que acontecia? O tempo para completar era alto. Uma velocidade linear alta aumenta o erro, só que diminuía o tempo. Então você ficava naquela questão de proporção. Então foi proposto aquela velocidade linear variável, que na prática foi usada ela, né? E a gente obteve, então, resultados bem precisos, sem perder muita a precisão do controle, né? Você podemos notar que o erro médio quadrático, tanto para a variável de erro como para a variável de erro angular, e o esforço de controle, né? Como a gente pode notar diretamente, estão relacionadas essas duas variáveis aqui também. Então a gente pode notar que a velocidade linear variável, ela era a melhor escolha para esse caso, ela foi uma escolha interessante. Outra métrica legal para comparativo de controles é o erro absoluto integral, IAE, e o índice de variação total, que é o índice TV. Basicamente, aqui na simulação, seguiu o mesmo esquema ali do erro médio quadrático, né? O NMPC-PID tem resultados um pouco melhores, né, do que dos seus concorrentes. E o problema é o índice TV, onde a variação de controle total, que não está diretamente ligada ao erro, é o erro menos o erro anterior. A variação, na verdade, é a ação de controle menos a ação de controle anterior, né? Então, quando ela varia, tem uma variação muito longa, o índice TV aumenta, que foi o que aconteceu com o NMPC-PID, né? E os outros concorrentes tinham um índice menor de variação de controle. O que aconteceu com os testes práticos, como a gente pode ver? Utilizando, então, o janelamento flexível apenas e as velocidades lineares variáveis apenas, nota-se, então, que segue o mesmo padrão da simulação. O NMPC-PID tem erros menores do que os dos concorrentes. Aqui, esses são os resultados por circuito retilíneo, apesar do índice TV ainda ser maior, né? A variação de controle ainda é maior nesse caso. O controle NMPC, ele tem nesse caso aqui do circuito retilíneo, que não tem muita perturbação, ele possui um resultado bem legal, comparado aos outros, né, também, apesar do erro ser um pouco maior, né, um pouquinho maior comparado ao NMPC-PID. Para o circuito curvilíneo, onde o erro vai aumentar, a gente nota que o erro aumenta um pouco, comparado aos outros, né, porém, ainda o NMPC-PID ainda acaba sendo um pouquinho mais robusto nesse caso, né, ele acaba sendo um pouquinho melhor, né, nesse caso, né, não tão robusto assim, né. Só que o índice TV, então, continuando. Então, as simulações, elas meio que foram validadas, né, aconteceu mais ou menos seguindo o padrão da simulação. Podemos notar que o NPC, mesmo sozinho, ele foi bem melhor do que o NPC sozinho na simulação, aqui na teste prático, né. Foram feitos outros testes, né, que devido ao tempo eu não trouxe aqui, lá na dissertação está documentado, como um teste de caso para um segmento de uma linha de distribuição. Foi feito também um teste de hipótese, que está lá, que pode ser avaliado também, um método estatístico mais conceituado, né? Como outros resultados que estão lá também, numa dissertação que eu não trouxe aqui por questão de tempo, né? E, basicamente, essas foram as referências bibliográficas, né? Os trabalhos que eu comentei do professor André Conceição, do professor Tiago Ribeiro, os orientados deles, né? Todos trabalhando aqui com robôs móveis terrestres, usando NMPC, né? E eu tenho a agradecer a todos, os meus orientadores, agradeço de novo a banca pela presença, a todos que estavam me assistindo pelo YouTube, agradeço todo mundo e os meus contatos ficam ali, eu deixo um muito obrigado para todos e é isso.